Bom, gente, vamos continuar falando de Covid, porque nesse momento de incertezas e confinamento aí que a gente vive há quase um ano, tem sido comum o relato de casos de estresse, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e também violência doméstica. E sobre isso vamos conversar aqui novamente com a doutora Tina Zampieri, psicóloga, que tem trabalhado aí muito próximo a esse tipo de público aí que tem sofrido os danos mentais aí do confinamento decorrente da Covid. A doutora Tina está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, doutora? Alexandre, muito obrigada pelo convite. Obrigado a senhora aí por nos atender mais uma vez. Doutora, vamos lá, a gente está há quase um ano aí nessa situação, né, de confinamento, apesar que muita gente não tem mais respeitado, mas muita gente tem respeitado sim, e já começa a entrar num quadro aí de estresse, de depressão. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e também o trabalho que a senhora tem feito junto à Delegacia da Mulher, se eu não me engano, em atendimento aí às vítimas, né, as mulheres vítimas de violência doméstica, que, como a própria doutora Dálice já relatou aqui há um tempo atrás para a gente, sofreu uma alta muito grande nesse 2020. Alexandre, infelizmente, a situação do estresse continuado que todos nós nos encontramos, por esse tempo tão prolongado, ele tende efetivamente a acentuar alguns quadros, e a gente tem observado isso em relação à violência doméstica, em relação ao agravamento de muitos quadros dentro da psicologia que merecem uma atenção especial, as pessoas que também têm uma tendência aí à depressão e a controle de impulsos, numa situação como essa de confinamento e de uma proximidade forçada. Isso tem sido uma das consequências, não? Certo. E como que tem sido feito esse trabalho? A senhora tem, eu vi aqui, a senhora está atuando junto à DDM e à Justiça, é isso, doutora? Na verdade, nós iniciamos tempos atrás um trabalho de pesquisa. Neste trabalho de pesquisa, que não foi apenas com essa população, mas com população de escolas também, como da Escola Maria Peregrina, nós iniciamos um trabalho de investigação dos resultados de uma proposta terapêutica que pudesse, de alguma forma, modificar o comportamento das pessoas, principalmente no sentido do controle emocional, que é um aspecto da saúde muito importante, que tem uma associação com um comportamento muito forte, principalmente controle de impulsos, e que tem uma associação direta com a saúde psicológica e a saúde comportamental e a saúde física também. Porque hoje existem estudos que mostram que aquelas pessoas que não têm condições adequadas de um equilíbrio, de um controle das emoções, são pessoas que tendem a comportamentos de risco e, consequentemente, isso afeta inclusive o tempo de vida das pessoas, não é? Então, como nós consideramos que o berço da saúde, pelo fato de que as bases neuropsíquicas da saúde emocional, elas são construídas muito cedo na vida, desde a gestação, então nós entendemos que a família é realmente o berço de saúde, e que se nós temos que fazer um investimento em larga proporção, que isso precisa passar pela família, a família precisa dispor de oportunidade para ter uma vida mais saudável. E então, consequentemente, investindo nessa direção, é que a proposta desse estudo de um programa de não só de orientação, mas de cuidado mesmo,
psicológico, com as famílias, com os cuidadores dessas crianças, não os futuros adultos. Que tipo de resultado a gente pode conseguir com isso? E a gente tem ampliado esse estudo passo a passo, não é? E mais recentemente a gente propôs, não é, junto à justiça, tá? Cuidar daquelas pessoas que são considerados os ofensivos, que estão em medidas protetivas e que estão afastados das suas famílias por essa razão. Não é? Então, e tem dado resultado? Isso já está em prática? Como é que está esse trabalho? Na verdade, esse trabalho está muito lento, porque aquilo que foi programado para se fazer ao longo de todo o ano de 2019 foi afetado diretamente, porque, e até hoje ainda, né, não existe a possibilidade de se desenvolver um trabalho presencial no fórum. Então, está tudo fechado. Então, do ponto de vista do procedimento direto, está muito lento e a gente tem investigado com uma população de outras origens, tá? Vindos por indicação psiquiátrica e para a população em geral, investigando como que essa forma de intervenção ela pode de fato melhorar a saúde de uma forma geral, inclusive com um exame, e esse exame é um exame presencial, que é o exame de variabilidade da frequência cardíaca. Então, já há muitos anos que vem sendo empregado, e principalmente aqui na Faculdade de Medicina, tem trabalhos maravilhosos a respeito da variabilidade da frequência cardíaca, conduzido principalmente pelo Dr. Moacir Godoy, e que são estudos que investigam a associação entre saúde e essa variabilidade de frequência cardíaca. Então, esse exame é um exame que nos interessa, porque nos interessa saber se essa forma de intervenção que a gente propõe, uma abordagem bem específica dentro da abordagem EMDR, se existe realmente uma resposta na saúde, né? E a forma de se medir isso, além de testes psicológicos, é esse teste que é feito presencialmente, não é? Então, esses trabalhos têm sido lentos. A gente precisa conclama a população que venha, porque independente do estado de saúde dessa pessoa, o que nós queremos saber é se efetivamente esse procedimento ele pode ter efetiva resposta terapêutica. Então, a população dita normal, não é? É muito bem-vinda dentro desse trabalho. Aquelas pessoas que notam que têm alguma dificuldade em controle de emoções, como, por exemplo, se eu fico triste, a minha tendência é continuar triste, eu não consigo mudar isso. Ou, se eu estou me sentindo magoado com alguma situação, a minha tendência é continuar magoado e não consigo mudar isso com facilidade. Se alguma situação me deixa nervoso, eu também tenho dificuldade de mudar esse estado. Então, tanto as pessoas que não têm esse tipo de comportamento e de sensação, como aquelas pessoas que têm, nos interessam como público para dar continuidade a essa investigação, porque é um trabalho comparativo, e aí nós precisamos de pessoas que aceitem, não é, passar por esta metodologia para que a gente possa de verdade saber se isso tem efetividade. Muito bom. Doutora, só mudando um pouquinho assim o tema, o foco, mas no tema Covid ainda, a gente viveu um período aí de certa normalidade nas últimas semanas, nos últimos meses, e aí agora hoje, de repente, bum, fase vermelha, confinamento de novo, final de semana, aulas estavam previstas para voltar dia 1º de fevereiro, já não volta mais. De que maneira isso impacta nas pessoas, nas crianças? Como que isso é recebido pelas pessoas?
Isso impacta diretamente o estado das pessoas, a condição de continuar lidando com isso, que as pessoas estão, de uma forma geral, muito cansadas já, não é? A gente nota esse cansaço na gente e nos outros, persistente, porque já de tão longa data, esse estresse continuado, ele tende realmente a nos abater. E, então, isso afeta toda a faixa etária, não é? Os pais com seus filhos em casa, e afeta o relacionamento das pessoas, e afeta a disposição das pessoas, e as pessoas começam a apresentar, Alexandre, um comportamento reativo que se contrapõe àquilo que é solicitado. Então, por exemplo, as pessoas começam a apresentar um comportamento de não aceitar o confinamento e começam a se expor de uma forma indevida, não é? Contrariando as orientações, e não é por maldade, é por este comportamento reativo de já não suportar por quanto tempo nós estamos dentro dessa situação tão estressante e incerta. Porque quando a gente vive uma situação estressante, mas ela é aguda, a gente sabe que tem luz no fim do túnel que vai passar e a vida volta ao normal. Mas dentro da situação que nós estamos, é como você mesmo disse, não, por todo o ano passado e já nesse ano, e já a gente vendo essas consequências todas, a gente naturalmente tem uma expectativa muito boa em relação à vacina, mas a gente não tem ainda uma resposta completamente concreta de resultados a longo prazo, porque o longo prazo não aconteceu ainda. Não é? Então, nós temos esperança, mas isso ainda não é suficiente totalmente para equilibrar emocionalmente as pessoas. Elas apresentam esse comportamento reativo. Pois é, e agora que veio uma boa notícia, todo mundo já empolgado, aí, bum, né? Vem a fase vermelha de novo. Ô, doutora, para a gente concluir aqui, a gente até falou isso meados do ano passado, a pesquisa que a senhora está fazendo com pessoas que apresentaram algum tipo de disfunção erétil durante a pandemia em virtude ou em decorrência de efeitos psicológicos, aí, traumas da pandemia. Como é que está isso? Tem alguma conclusão para passar para a gente? Sim, a gente tem sim alguns resultados, Alexandre. Nós estamos em fase de conclusão desse levantamento de dados, não é? Mas do que nós já pudemos observar nessas respostas, que na verdade é um estudo comparativo de como as pessoas se encontravam antes da pandemia, como elas se encontravam no início, nessa fase de grandes mudanças, não lá no início, e já depois, mais adiante, nessa continuação aí prolongada da pandemia, como as pessoas se encontram. E notamos resultados, sim, bem interessantes de mudança de comportamento em relação ao comportamento sexual dos casais e das pessoas de uma maneira geral, em relação ao aumento de disfunção sexual ao longo desse período, e também uma mudança de comportamento em relação à busca de parceiros, de parceiras, e em relação à masturbação, também resultados bem interessantes de modificação do comportamento associado com esse tempo tão prolongado que nós estamos da pandemia. As pessoas têm feito mais ou menos sexo na pandemia, doutora? É bem interessante, porque elas tiveram uma caída bem sensível no início da pandemia, depois uma tendência ao retorno disso, mas em relação à masturbação, um aumento bem significativo em relação a como isso acontecia antes da pandemia. Então, isso também demonstra para a gente que existe, sim, um medo da busca de parceiro, talvez isso esteja associado, não, com essa mudança de comportamento. Muito bom. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Tina Zampieri, psicóloga, falando com a gente aí sobre aspectos emocionais, psicológicos decorrentes da pandemia. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Fica à vontade. Sim. Aí pra gente concluir. Tá.
Eu quero acentuar muito fortemente esse convite da população que nos procure para participar como sujeitos dos nossos estudos, porque a gente só consegue, de fato, ter respostas claras a respeito da efetividade de determinados tratamentos se a gente investigar, se a gente pesquisar. E não é possível a gente fazer uma pesquisa dessa natureza sem que as pessoas aceitem participar como voluntários desse trabalho. Então, desse trabalho bem específico da efetividade desse estilo de tratamento com a EMDR para mudança, principalmente no equilíbrio de emoções, todo tipo de pessoa é bem-vinda. Por favor, se você aceitar, receber gratuitamente 3 sessões de terapia, por favor, entre em contato conosco. E um outro estudo que também está em andamento, e eu tenho o papel de co-orientadora desse trabalho, é um trabalho com aquelas pessoas que têm dificuldades com o sono, não é, que tem apneia e que têm a indicação e já experimentaram usar aparelhos indicados pelos médicos, não é? Principalmente aquele CPAP, e que tem dificuldade de usar o aparelho para melhorar o sono, melhorar a respiração ao longo do sono, não é? E consequentemente, melhorar o sono, que melhora por si só a saúde de uma maneira geral. Então, pessoas nessas condições, por favor, também entrem em contato conosco para participar de um trabalho de pesquisa feito junto com a Universidade de Brasília. Esse aparelhinho de ronco funciona? A pessoa para de roncar? Esse aparelhinho, sim, ele abre os canais e a pessoa, consequentemente, respira melhor. Isso melhora a saúde de um modo geral. O problema é que as pessoas têm dificuldade na aceitação do uso desse aparelho. Não é que algumas pessoas têm a impressão que sufoca, que têm a impressão e têm dificuldade de experimentar, fazer o uso adequado do aparelho. E o trabalho justamente investiga como que essa abordagem proposta, se ela pode ajudar essas pessoas a melhorar a aderência ao uso do aparelho e, consequentemente, melhorar a sua saúde, enfim, que repercussões isso pode ter na saúde de um modo geral da pessoa. Portanto, as pessoas que estão nessa situação, também, por favor, agradecemos muito se entrar em contato conosco. Tá certo. Já que falou do ronco, aí eu vi vi propaganda aí na internet, rede social, que trava a boca assim, a pessoa não respira pela boca e não ronca. Isso é recomendável? Eu não sou especialista nessa área específica para responder essa sua pergunta, não, mas está aí uma pergunta muito interessante. Sim. E o fato é que muitos estudos têm sido feitos em relação ao ronco que está associado à apneia, né? E que, sem dúvida nenhuma, repercute muito mal na saúde quando a gente não respira bem, não dorme bem. Isso compromete a longo prazo a saúde cerebral, não? E a repercussão disso é na saúde de uma forma geral. Doutora Tina Zampieri, muito obrigado. A doutora Tina, quem quiser entrar em contato, a clínica dela é Ciclo de Mutação, acho que só procurar aí no Google acha fácil. O telefone que ela passou aqui, 98125-0435, é isso, doutora? Isso mesmo. Tá, agradeço muitíssimo que as pessoas entrem em contato conosco, nos ajudem a investigar para a gente ter resultados mais claros do que pode funcionar e o que pode não funcionar adequadamente para melhorar a nossa saúde. Tá certo. Obrigado, viu, doutora Tina Zampieri? Muito obrigado mais uma vez aí